Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Vamos ler o texto todo, hein? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Um texto desse aí nem precisa mais falar nada, né? Já falou tudo. Irmãos, presta bastante atenção aqui. Como eu falei, nós estamos aí numa sequência de mensagens a respeito do tema resgate. Nós vamos sair de dentro da igreja para resgatar vidas lá fora. Nós já entendemos que a nossa motivação para ir fazer isso deve ser o amor pelas almas, o amor pelas pessoas. Porém, neste texto de Lucas 15 que nós separamos para falar sobre resgate, nós vimos que quando Mário ministrou, lá na primeira mensagem, no início do capítulo 15, a Bíblia diz o seguinte: todos os publicanos e os pecadores estavam indo ter com Jesus. Eles estavam indo falar com Jesus. Então, quem é que estava indo falar com Jesus? Os publicanos e pecadores. Olha para o irmão que está do lado e fala isso: publicanos e pecadores. Eles estavam conversando com Jesus, e Jesus estava conversando com eles. Porém, a Bíblia fala que começaram a chegar para poder criticar Jesus os mestres da lei e os fariseus. Jesus estava aqui conversando com os
publicanos e os pecadores, vêm os mestres da lei e os fariseus e começam o quê? A criticar Jesus. E eles começam a falar, olha aí, ele não diz que é mestre, ele não diz que é bom, ele conversando com esse monte de pecador, que homem é esse? Provavelmente Jesus estava na casa de algum desses homens, na casa de algum desses publicanos, reunido com uma turma de publicanos em algum local, e aí vem os mestres da lei e fariseu e começa a criticar Jesus. Daí então Jesus começa a contar algumas parábolas para tentar ilustrar exatamente o que ele estava vendo na frente dele. Como nós sabemos, Jesus ele é um comunicador por excelência. Tudo que Jesus quis falar e transmitir, ele conseguiu fazer isso com total perfeição. Quando Jesus queria afirmar que ele era Deus, ele falava de forma sublime, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. E os homens entendiam aquilo, tanto que pegavam em pedras para tentar matar ele, porque ele estava se colocando como Deus, o que de fato ele é. Quando Jesus queria falar com as pessoas na simplicidade, ele transmitia em forma de uma parábola. Ele conseguia usar os exemplos mais simples para poder trazer entendimento às pessoas a respeito de coisas complexas. E aqui, neste ponto de Lucas capítulo 15, ele faz isso. Ele está conversando com publicanos e pecadores. Quem são os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Aqueles que trabalhavam para Roma. A gente sabe que Israel estava dominada por Roma quando Jesus passou por essa terra. E os publicanos eram esses, aqueles que ficavam responsáveis de fazer a coleta dos impostos nas províncias onde Roma dominava. E ali a Bíblia diz que está aí um bolo de publicano, do povo pecador, de tudo quanto é tipo, e Jesus está ali no meio deles, conversando com eles. E aí então aparecem os santos da época, aparecem os fariseus e os mestres da lei. E o que eles fazem? Eles começam a criticar Jesus exatamente pelo que ele estava fazendo, conversando com esse tipo de gente, publicano e pecador. Aí então acontece algo interessante. Jesus, ele escolhe pegar essa situação onde ele poderia dar um mega discurso complicadíssimo para poder chegar à altura dos fariseus e mestres da lei, que eram homens muito cultos e sábios. Mas Jesus decide contar uma parábola, ou melhor, 3 parábolas, para poder fazer com que eles entendessem o que ele estava presenciando diante dele, e ele conseguiu transmitir isso. E ele começa a primeira parábola, a parábola das 100 ovelhas. E ele vem depois na sequência a parábola das 10 dracmas e a parábola dos 2 filhos. Se você perceber, nessas 3 parábolas Jesus colocou números para exemplificar. Na primeira eram 100 ovelhas e uma havia se perdido. Na segunda eram 10 dracmas e uma havia sumido. E agora na terceira eram 2 filhos e um havia se perdido. Quando nós olhamos para essas parábolas com um olhar seco, sem prestar muito atenção, a gente acredita que são 3 coisas diferentes. Jesus estava falando de 3 assuntos diferentes. Mas não, ele estava falando do mesmo assunto, e todas essas 3 parábolas, elas convergem em um único sentido. Jesus ele começou a refutar agora os mestres da lei e fariseu, colocando para eles a seguinte situação: um homem tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu. O Mário explicou isso muito bem aqui na semana em que ele pregou, e ele falou, a ovelha sabia que ela estava perdida? E a gente respondeu, sabia. Por que ela sabia? Ele até fez um exemplo aqui, quando uma ovelha ela está no campo, junto com as demais, o que acontece? Uma ovelha grita, bé, de um lado de cá, a outra responde lá do outro lado, né, Samuca? Bé, aí a ovelha responde, começa aquele bé, bé, bé total. Aí o Mário falou, imagina então a ovelha sai, e aí ela faz bé, e não responde, nenhuma outra responde. Na hora ela sacou, ela estava perdida. E Jesus começa contando esse tipo de parábola. A ovelha que sabia que estava perdida. O pastor, ele faz o seguinte, ele vai até o aprisco, deixa 99 ovelhas no aprisco, em segurança, e sai. Atravessa o deserto para ir atrás daquela única ovelha que havia se perdido. E a Bíblia diz que quando ele a encontra, ele coloca ela nos ombros, volta feliz para casa, chama uma turma e começa a fazer o quê? Festejar e se alegrar muito, porque ele havia encontrado uma ovelha que estava perdida.
Jesus contou essa primeira parábola e eu acredito que até aqui eles não haviam entendido o que ele quis dizer. A segunda parábola que Jesus contou, que foi o que o Marcos pregou, ele coloca: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma delas e não deixa agora tudo o que está fazendo e vai procurar aquela dracma até encontrá-la? E ela procura ela vai com tudo tentar encontrar aquela dracma. O Marcos explicou para a gente aqui de forma clara a importância da dracma daquele tempo bíblico e o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Mas o que me chama a atenção é que a dracma é um objeto inanimado. A dracma por si só não poderia saber se estava perdida ou não. A ovelha, sim, podia ter a noção que estava perdida e o pastor a encontrou. Já a dracma não tinha como, porque a dracma é uma moeda. Como que a moeda ia saber que ela estava perdida? Mas estava. Ela não sabia, mas estava. E detalhe, ela estava perdida aonde? Dentro de casa. Foi preciso a mulher começar a revirar tudo dentro da casa para encontrar aquela dracma. Então, nós vemos Jesus colocando 2 situações diante deles. Na primeira, ele coloca uma ovelha que estava perdida, mas que sabia que estava perdida. Coloca agora uma dracma que estava perdida, mas não tinha noção de que estava, nem podia. E agora Jesus vem e meio que respalda tudo o que ele falou antes, trazendo o texto que nós lemos, a parábola do filho pródigo, que nem deveria ter, na verdade, esse nome, a parábola do filho pródigo, porque quando nós lemos esse nome, esse título, que não é inspirado esse título que está aí, a parábola do filho pródigo. O texto bíblico, sim, esses títulos não, cada Bíblia tem um título diferente, mas optaram por colocar a parábola do filho pródigo, mas deveria ser a parábola que demonstra o amor, o eterno e grandioso amor do Pai. Porque nós vamos ver nessa parábola que Jesus conta o seguinte: outrora eram 100 e uma estava perdida. Eram 10 e uma estava perdida. Jesus agora coloca no contexto exato. São 2 filhos. 2 tipos de filhos que Deus tem. Um desses filhos se perde. Se perde como? A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que um pai tinha 2 filhos, e o mais novo, ele chega até o seu pai e fala para o pai o seguinte: pai, eu quero a minha parte da herança para que eu possa fazer o que eu bem quiser da minha vida. Hoje, no contexto nosso, pode ser que a gente olhe para esse texto e fale: normal, ele queria a parte dele da herança. Não tem problema. Só que no contexto em que Jesus contou isso aqui, era um contexto judaico. O povo judeu tinha a ciência do que a Bíblia diz no livro de Deuteronômio sobre a herança ser repartida entre os filhos. Uma herança só pode ser repartida entre os filhos depois que o pai morre. Depois que o dono da herança, ele falece. Aí sim a herança pode ser distribuída para os filhos. Na hora que aquele filho chega até o pai e fala: pai, me dá a minha parte da herança, ali para nós, como eu disse, parece algo normal, mas naquele contexto foi uma afronta ao seu pai. Ele chegou e é como se ele estivesse dizendo para o pai: pai, para mim tanto faz o senhor vivo ou morto, e eu até prefiro que esteja morto, porque eu quero a minha parte da herança. Aquele filho estava mostrando que o pai para ele não tinha importância, porque ele estava querendo a herança, e a herança só podia vir conforme a lei depois que o pai morresse. É claro que isso aqui é uma parábola, mas Jesus estava exemplificando alguma coisa. Ele estava ilustrando alguma coisa para que as pessoas entendessem. E ali a Bíblia diz o seguinte, que o pai então reparte a herança, vivo ainda, ele reparte, é óbvio, a herança e distribui ela entre os filhos. Detalhe, ele repartiu entre os filhos a parte da herança. O mais novo pegou a sua parte e fez o quê? Saiu pelo mundo. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. E ele começou a gastar o seu dinheiro de forma deliberada. Ele começou a gastar da maneira que ele bem achou, que ele bem entendeu que deveria gastar. Ele começou a gastar o dinheiro com festas, com farras. Ele começou a gastar o seu dinheiro com mulheres, com prostitutas. Começou a beber muito e fazer tudo o que ele bem queria. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muito amigo. Porém, um dia a Bíblia diz que bate uma grande fome sobre toda aquela região e o dinheiro desse jovem acaba. O dinheiro desse filho mais novo acaba. E o que acontece? Por não ter local
onde ficar, ele começa a trabalhar para um homem, na fazenda desse homem, cuidando de porcos. E ele chega numa situação tão deplorável, como foi exemplificado nesse monólogo que foi feito aqui, que ele estava agora alimentando os porcos e querendo comer a lavagem que os porcos comiam. Tenta imaginar. Sentir vontade, eu olho para a lavagem, você também deve olhar quando você vai na roça. A gente olha para aquilo, chega da ânsia de vômito. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele estava ansiando comer aquilo. Ele estava com muita fome. Ele queria mesmo comer aquilo. Só que aí a Bíblia diz o seguinte: caindo em si, ele lembrou do seu pai. E aqui eu quero abrir um parênteses para a gente pensar no que essa frase, esse pequeno texto está dizendo. Aquele jovem caiu em si. Aquele jovem percebeu. Ele notou que, naquele momento, ele precisava, ele tinha algo melhor na casa dele e ele estava deixando esse algo para trás por causa de outra coisa que ele nem mesmo sabia o que era. Ele saiu, ele não estava em si quando ele saiu da casa do pai e ousou querer curtir a vida lá fora. Quem está entendendo isso aqui? Ele saiu da casa do pai, não estava em si. Ele saiu porque ele achou que era melhor. Eu acho que é melhor curtir o mundo, eu acho que é melhor entrar na gandaia, eu acho que é melhor ficar na bebedeira, eu acho que é melhor. E ele saiu. E aí o que acontece? Como o tempo passa, ele cai em si. E quando ele cai em si, ele percebe: eu não podia ter saído de perto do meu pai. Eu não podia ter saído da casa do meu pai. E quando ele, então, se encontra agora em um estado mental correto, ele faz o seguinte: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E agora sim, chegando lá, eu vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou falar: pai, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus. E eu quero ser como um servo do Senhor, porque até os teus servos comem melhor do que eu estou comendo. A Bíblia diz que esse filho toma essa atitude, e ele vai rumo à casa do pai. Quando ele chega perto da casa do pai, distante ainda um pouco, a Bíblia diz que o pai estava agora à porta de casa, e ele avista o filho distante. E o que o pai faz? O pai sai correndo em direção ao filho e o abraça. O filho que acabou de chegar, ele está ali completamente, imagine, completamente sujo, com fome, totalmente a vida destruída, acabada, envergonhado diante do pai. Ele até tenta trazer aquele discurso que ele pensou quando estava cuidando dos porcos para o pai. E ele começa: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me perdoe, eu pequei contra o Senhor. Na mesma hora, a Bíblia diz o seguinte, que o pai corta o assunto do filho e fala o seguinte: prepara logo aí uma festa, prepara a melhor roupa, prepara o melhor calçado, um anel, vamos agora fazer uma festa porque o meu filho voltou. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Muitos de nós estamos aqui dentro hoje e tem muita gente que nós amamos que saíram daqui. Talvez você olhe para o seu lado, pode até ter uma pessoa aí, mas já tiveram outras também. Talvez nós olhamos para alguns pontos específicos aqui da igreja e nós vemos o local, o banco onde aquela pessoa costumava sentar vazio. E na nossa mente passa: onde é que deve estar agora? Será onde aquela pessoa que sentava aqui nesse cantinho está? Será onde aquela pessoa que sentava ali do outro lado está hoje, agora? Muitos saíram. Muitos estão lá fora e eles não entram, não voltam para cá porque talvez ainda não caíram em si, talvez nunca ouviram essa palavra e na mente deles, eles estão assim: o meu pai não vai me perdoar, porque hoje no contexto em que vivemos se a pessoa te fez algum mal, se a pessoa te desprezou, você fez o bem para ela e ela rejeitou, que ela se exploda para lá, deixa ela para lá. É porque eles ainda não conhecem o amor que emana do nosso pai. O nosso pai é um pai de amor. E essas pessoas precisam conhecer isso. Pode ter certeza, irmãos. Talvez tem pessoas lá fora que já caíram em si. Que já caíram em si e perceberam: quando eu estava na presença de Deus, todo mundo olhava para mim e me respeitava. Eu não vivia de ressaca o tempo todo. Não estava me faltando carinho, amor. Deus estava sempre comigo. Essas pessoas talvez já caíram em si. Só que na mente delas pode estar um bloqueio, imaginando: eu não posso nem voltar
porque eu desprezei tudo aquilo que eu já tive um dia. Eu não posso voltar, porque como que vai ser na hora que eu chegar lá dentro? Lá Deus não vai me receber de volta. Essas pessoas ainda que tenham caído em si, não conhecem o Pai que tem. Muitas delas não voltaram ainda porque não conhecem o Pai que elas têm. Conhecem somente o Pai no contexto humano, que são os pais de hoje em dia, que alguns, se o filho fez algo que não agradou, ele fala, sai de casa, mas não volta mais não precisa voltar também mais não. E nós precisamos apresentar o nosso Pai para as pessoas lá fora. Nós precisamos contar isso aqui para as pessoas lá fora. O correto deveria ser elas estarem aqui hoje, talvez nem mesmo com aquela intenção de estar vindo aqui já para se converter, mas simplesmente eu vou aqui para ver o que Deus tem para mim hoje. Quantas pessoas estão visitando aqui que estão desviadas? Ainda não tem. Nós precisamos ir atrás dessas pessoas lá fora. São poucos. Somos poucos aqui, mas lá fora tem muita alma ainda para ser ganha. E Jesus quer nos usar para ganhar elas. E o que acontece, irmãos? A Bíblia diz então que o filho volta, o pai o recebe e vai fazer uma grande festa. Tenta imaginar a cena. Esse pai, talvez por isso que eu falo, essa parábola aqui deveria se chamar a parábola do pai amoroso. Porque tenta imaginar, o filho chegou, ele ainda estava longe e o pai avistou ele. Sabe o que isso aqui quer dizer? Alguns estudiosos falam dessa passagem aqui. Eles contam que o seguinte, no contexto judaico, quando uma pessoa, um jovem como esse, chega para o seu pai e faz uma afronta dessa de dizer, pai, me dá minha herança aí, é como se ele estivesse desrespeitando o pai no grau mais alto possível. É como se ele estivesse dizendo, pai, o senhor para mim não vale nada, morre logo, me dá o que preciso aí, o que é meu. E os historiadores eles falam o seguinte, que no contexto em que Jesus contou isso, provavelmente as pessoas que estavam ali, elas ficaram enraivecidas, porque eles olharam e viram assim, como assim? Ele desacata o pai dele dessa forma, isso é uma afronta muito grande. O pai tinha total liberdade agora para mandar matar esse filho se ele quisesse, porque ele afrontou o próprio pai. Só que, por esse contexto, o certo, o que deveria ser feito, ou o que provavelmente seria feito todos os servos desse homem agora, que foi desrespeitado pelo filho, eles passariam a tomar as dores daquele homem que foi desrespeitado. E eles estariam agora trabalhando na sua casa, grande casa provavelmente, uma casa que tinha um grande campo em volta, e se eles avistassem aquele filho vindo ao longe, eles não permitiriam nem que aquele filho atravessasse para dentro da casa, ou melhor, para dentro do terreno do pai, porque ele fez uma afronta tão grande para o pai, que se ele tentasse chegar perto do pai de novo, aqueles servos o matariam, porque ele fez algo deplorável, ele humilhou o próprio pai, ele de certa forma fez com o pai o que não deveria ter sido feito. E aí, sabe o que esses historiadores dizem? Que provavelmente o pai ficava dia após dia na porta avistando, sabe por quê? Para que se um dia o filho aparecesse, nenhum dos empregados intentasse matá-lo. Tenta imaginar aí agora, esse pai correndo em direção ao filho, a Bíblia diz que ele correu em direção ao filho. Provavelmente, isso é algo legal, provavelmente as pessoas até olharam, viram o filho e falaram, agora a gente vai pegar ele. Só que antes de qualquer coisa, o pai já estava agora abraçado com o menino. E o pai estava falando com eles o seguinte, prepara aí uma grande festa, eu estou feliz demais, nós vamos comemorar porque o meu filho voltou. E todos aqueles ali que poderiam até querer o mal do filho, não podiam mais, porque agora ele estava abraçado com o pai. O pai estava mostrando que se ele o recebe, quem são os servos para não receber? Quem está entendendo isso aqui? A Bíblia diz o seguinte, gente, que o filho mais velho, ele volta do campo e o que ele faz? Ele ouve o barulho da festa. Imagina o pagodão rolando lá dentro da casa. Aí ele chega e fala assim, o que está acontecendo aí? Chama o servo e fala, o que está acontecendo aí em casa? Que barulho é esse? Aí o servo fala assim, olha, sabe aquele seu irmão que saiu e que estava longe? Então, ele voltou. Ele voltou e o seu pai mandou matar um novilho e está fazendo uma festança, porque o seu irmão voltou, ele estava considerado morto e foi reencontrado. Ele viveu novamente para o seu pai, para a alegria do seu pai.
Aí a Bíblia diz que esse irmão, ele faz o seguinte, ele começa a lamentar, e ele começa a ficar enraivecido. A Bíblia diz que ele se encheu de ira. E aí ele vai, e o pai sai de lá de dentro da festa, tenta imaginar o pai vindo todo, e aí meu filho, bora para dentro. Pai, que negócio é esse? Eu sou seu filho mais velho. Eu nunca saí de perto do Senhor. E ele fala com toda a veemência. Ele fala assim, olha, eu tenho trabalhado para o Senhor como um escravo todos esses anos. Eu tenho cumprido todas as suas ordens e não te desobedeci em nada. E o Senhor nunca matou nem um cabrito para mim comemorar com os meus amigos. E agora, esse teu filho, olha que detalhe, ele fala, esse teu filho que estava longe, se prostituindo, gastando o dinheiro dele da pior forma possível, ele volta. E o Senhor faz essa festança toda para ele. Olha a indignação que ele estava. Aí o pai, calmo, tranquilo, olha meu filho, não fala assim. Se alegre junto comigo, seu irmão estava longe, ele era considerado morto por mim, mas hoje ele voltou, ele reviveu, ele está de volta. E aí ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, este teu irmão estava longe, retornou. É como se o pai estivesse dando um tabefe silencioso na cara do filho, que o filho estava dizendo assim, ó, este teu filho, pai, que saiu e se prostituiu, e o pai estava falando, esse teu irmão, meu filho, voltou. Sabe o que isso traz para a gente, gente? Que muitos de nós estamos aqui dentro da igreja e estamos encarando os nossos irmãos como nossos rivais, como nossos oponentes. Sabe, quando você abre o seu Facebook e está lá, aquela irmã que era aqui da igreja com a latinha de cerveja, curtindo todas, pegando geral aqui na festa. E você olha e fala assim, olha só como é que tá. Depois ainda, se voltar, a pastora dá a oportunidade para cantar lá na frente. Olha como é que esse cara tá ficando com uma e com outra pela cidade afora, e se voltar para a igreja ainda, o povo quer abraçar e quer... A gente começa a olhar, quando nós não conhecemos o nosso pai como ele é, nós começamos a olhar para os nossos irmãos como os nossos oponentes, como rivais. E o pai, ele veio para mostrar, meu filho, seu irmão voltou. Sabe o que isso estava querendo dizer? Olha, ainda que nós não olhemos uns para os outros exatamente da forma que Deus quer, ele só vai trazer e realizar aquilo que nós queremos em nossa vida, que vai nos deixar felizes, assim como aquele filho deveria ter ficado quando o irmão voltou, quando nós olharmos para o nosso semelhante, assim como Deus olha para ele. Quando nós olharmos uns para os outros com o amor que Deus tem por cada um de nós. Como assim, Bi? Talvez você olhe para o irmão que está do seu lado e você até gosta muito dele, ele estando aqui. Mas no dia que ele não pode estar aqui, você começa a julgar ele. Você fala, tá vendo aí, ó? Na hora que eu preciso, a pessoa não sai. Tá vendo aí, Deus? Olha, ó. Se não fosse eu para estar ali fazendo aquele banheiro ali, ó, qual outro que veio? Qual outro que veio? E começa a colocar isso. E o que acontece? O pai veio e mostrou para o filho o seguinte, filho, ele não é seu rival, ele é seu irmão. E Jesus nos ensinou como amar o nosso irmão. Não é nem da forma que nós nos amamos. Ele ensinou um novo mandamento. Amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus estava ensinando que nós devemos ter um amor assim como o do Pai pelos nossos irmãos. Sabe por quê? Porque senão nós vamos estar na mesma posição daquele irmão rabugento, que estava todo mundo na festa e ele estava do lado de fora. Olha que interessante isso, gente. O irmão nunca saiu de dentro da casa do pai, mas no momento da festa, só ele que ficou de fora. Só ele que ficou de fora. O pai estava na festa, o filho mais novo estava na festa, e o irmão mais velho, o que nunca saiu, o que nunca cometeu nada de errado, ficou do lado de fora, com a cara fechada, chateado. Sabe o que isso aqui nos faz pensar? Quantos de nós temos assumido a mesma posição desse filho mais velho, aqui dentro da igreja? Quantos de nós temos visto pessoas entrarem aqui e saírem novamente e nós não temos olhado para ela com o mesmo amor que o pai olha? Aquele irmão mais velho começou a julgar o outro e falar, ele anda gastando o dinheiro dele com prostituta, com não sei o quê. Como que ele sabia disso? Como que ele sabia que o irmão estava gastando o dinheiro dessa forma? Provavelmente ele convivia e
estava nos mesmos locais, só que tem um detalhe: o irmão que estava fora, o mais novo, já tinha mostrado publicamente quem ele era. O mais velho estava escondido. São pessoas que estão dentro da igreja, nunca se desviaram. São pessoas que não falam um palavrão sequer, não dão um mau testemunho lá fora, não. Elas até vêm para a igreja, adoram a Deus, cantam e tal, mas na essência delas, as motivações pelo qual elas fazem isso são completamente distorcidas. Eles estão aqui dentro, estão até ouvindo essa mensagem aqui, mas o coração está longe de Deus. Deus prefere o pecador todo arrebentado, que reconhece quem ele é e é sincero diante de Deus, do que a pessoa que se diz super santa, está aqui dentro, cantando bonitinho, fazendo tudo, mas por dentro é falso e mentiroso. E é por isso que Jesus fala em um texto, ele fala o seguinte assim, olha, tinha 2 filhos, o pai chega para eles e fala, vai fazer isso. Um fala, eu não vou fazer não, mas depois faz. O outro fala, beleza pai, vou fazer, e depois não faz. Qual desses 2 ama verdadeiramente o pai? Aquele que, ainda que tenha falado que não ia fazer, foi lá e fez. Então pare e pense. Muitos de nós temos ficado dentro da igreja, dentro da casa do Pai, dia após dia. Nunca nos desviamos, nunca saímos da presença dEle, mas também não o conhecemos e não o obedecemos da forma que agrada a Ele. Já o filho mais novo se ferrou todo lá na vida, mas depois quando voltou verdadeiramente arrependido, e chegou diante do pai e foi verdadeiro. Poderia ter chegado diante do pai, passado uma maquiagem e falado, pai, eu estou bem pai, estou tranquilo, só decidi voltar para ficar aqui para o senhor. Não, ele foi do jeito que ele estava. Ele se apresentou ao pai na imundície que ele estava e falou, pai, estou aqui, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Ele até tentou trazer um argumento de humildade, mas o pai até isso rejeita. Porque quando o pai olha para nós com o amor dele, ele não quer explicação, ele simplesmente nos quer, ele simplesmente quer ter-nos perto dele. E resumindo aqui para finalizar o que eu estou falando, as 3 mensagens Jesus juntava para dar uma única explicação. Mestres da lei e fariseus, vocês são exatamente como aquele filho mais velho que não saiu da casa do pai. Vocês obedecem todos os preceitos da lei, vocês oram orações longas de jejum, mostram que estão jejuando, vocês são super santos e os super certinhos, mas o coração de vocês está longe do pai, assim como o coração daquele filho mais velho. Pecadores e publicanos, eles mostram o que eles são, reconhecem que são pecadores, reconhecem que são errados, e esses são como o filho mais novo, que reconhecendo param para ouvir o que Jesus ensinava, param para escutar tudo que o mestre falava e passavam a ter a vida transformada pelo que Jesus ensinava. Da mesma forma, nós aqui dentro da igreja hoje precisamos analisar como estamos, em qual posição nós estamos. Somos fariseus e mestres da lei que ouvem, estão aqui, adoram, cantam, mas o coração está longe de Deus, não conhecemos o Pai como Ele é? Ou será que nós somos como o filho mais novo, que ainda que todo arrebentado, cansado, todo com a vida do jeito que está, a gente chega aqui e é sincero, Deus, o Senhor está vendo a minha situação aqui, não vou mentir para o Senhor não, eu estou assim, estou precisando ser liberto disso, não adianta querer maquiar. Nós precisamos nos colocar na posição desse filho mais novo, porque o Pai está de braços abertos para nos receber. E precisamos também conhecer o nosso Pai como sendo o filho mais velho. Nessa mensagem, nós somos tanto o filho mais novo quanto o mais velho. O mais novo porque nós sabemos que o Pai está de braços abertos e nós devemos nos apresentar a Ele humildes. E o mais velho porque estando aqui nós precisamos não agir como o filho mais velho da parábola, mas precisamos agora conhecer o nosso Pai. Porque se aquele filho conhecesse o pai, ele veria no olhar do pai, dia após dia, a tristeza, porque um dos filhos estava longe. Ele teria feito algo para resgatar o seu irmão, mas não, por ele não conhecer o pai, por ele querer andar certinho, só para se mostrar que era certinho, ele acabou perdendo a melhor parte de todas, que foi a festa, a comemoração que ele nunca teve. Ele nunca teve, e detalhe, ele nunca teve porque ele não quis. O pai fala, filho, está tudo aí, é tudo seu. Se você quiser fazer festa, faça. Você não fez porque você não quis. Isso é meio que dizendo para nós, se você está aqui dentro da igreja, uma pessoa se converte, todo mundo aplaude, glorifica a Deus, e a pessoa rapidão já está
pregando, a pessoa rapidão já está ensinando a palavra, está cantando, está adorando a Deus, recebendo o dom, e você fica olhando e falando assim: que negócio é esse? Entrou nesses dias, já está aí desse jeito. Filho, a casa do Pai está aí, é sua, tudo isso aqui é seu. Se essa pessoa entrou há poucos dias e está se alegrando e você não está, e eu não estou, é porque nós estamos sendo os filhos mais velhos da história. Nós estamos olhando para o nosso Pai, achando que Ele está nos privando de algo melhor que o nosso irmão mais novo já encontrou lá fora. Não, irmãos, a casa do Pai é para todos nós, tudo que tem aqui é para nós. Se tem pessoas que se alegram do seu lado, você também pode se alegrar. Se tem pessoas que sorriem do seu lado, você também pode sorrir. Se não estamos vivendo o melhor de Deus aqui dentro, a culpa não é do Pai que não deu a nossa herança para nós ir gastar lá fora, não. A culpa é nossa, que estando em meio a tudo isso, preferimos viver uma vida de escravidão. Você não é escravo de Deus, você é servo, você é filho de Deus. Você é filho, você é filha. Meninas, jamais olhem para outra que está lá fora, que se desviou e que aparentemente está tudo bem, posta foto sorrindo no Instagram e você fala: olha só, olha, enquanto eu estou aqui jejuando, orando, fazendo isso e aquilo outro, olha como é que ela está curtindo. Ah, mas viver com Deus é difícil mesmo, é um caminho. Viver com Deus é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa que você pode ter, é viver com Cristo. Rapazes, a melhor coisa que nós podemos ter é viver com Cristo e viver abundantemente com Cristo. Quando nós vemos os rapazes sorrindo lá fora, entornando, enchendo a cara, fazendo o que eles bem querem, nós olhamos para uma falsa alegria. Falsa porque eles ainda não caíram em si. Assim como o filho pródigo não havia caído em si. Ele estava gastando tudo. Quando acabou o que tinha de gastar, ele pagou o preço. O Marcos explica isso legal, aqui ele fala: o pecado é como se fosse um cartão de crédito, você gasta e é muito bom, eu quero isso aqui, e você passa o cartão de crédito, eu quero curtir desse jeito, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. É muito bom enquanto está gastando, mas um dia vai vir a fatura desse cartão. Um dia o pecado vai cobrar aquilo que você não está disposto a pagar. E aí, quando você cair em si, você vai notar: não há lugar melhor de se estar do que na casa do Pai. Então não olhe para quem está lá fora e que um dia vai voltar em nome de Jesus. Não olhe para essa pessoa e ache que ela está em um estado melhor do que o seu, porque você está passando por prova, por luta, por outras dificuldades. Não. Você está na casa do Pai. Cabe a você agora tomar a iniciativa e falar: Pai, eu quero me alegrar na tua presença. E ele vai falar: então se alegra, meu filho. Se é banquete que você quer, está aí. Amanhã de manhã tem ceia. Enquanto muitos se dizem homens aí fora por encher a cara no uísque, na vodka, na cerveja, na pinga, na cachaça, você vai falar: qual deles tem a moral de pegar um copinho de vinho e tomar sabendo: o Senhor me justifica e coloca-me na posição de cear em sua mesa? Qual deles tem isso? Qual deles tem isso? De poder falar: o Senhor me convida para cear com Ele no domingo pela manhã. Meninas, qual das outras lá fora tem o prazer de ser chamada de menina dos olhos de Deus, princesa do Senhor, noiva de Cristo? Quais os nomes que estão recebendo lá fora no mundo? É a novinha, é o quê? É tanta coisa terrível que não dá nem para falar aqui, né? Nem vou falar aqui que não dá. Eu tentei até pensar em alguns aqui, veio, mas não dá para falar. Enquanto aqui dentro você é tratada como princesa, filha do Deus Altíssimo. Enquanto você, rapaz, é tratado como um varão valoroso na presença de Deus, um homem íntegro e reto que ele olha e sente prazer. Jamais olhe para aquele que está lá fora, ainda que aparente ser tudo muito bom. Jamais olhe para ele e fale assim: ele está melhor do que eu. Não está não, irmãos. Um dia a ficha dele cai. E no dia que essa ficha dele cair, nós vamos ter que conhecer o nosso Pai o suficiente para quando essa pessoa entrar pelas portas dos nossos braços, já fazer isso aqui, ó, assim como o do Pai. Porque se nós só estivermos aqui lamentando por não estarmos lá, quando o irmão voltar e falar: eu já fui lá, bati a cara no muro e quiser entrar para cá, nós vamos fazer isso aqui, ó. Não quero que você entre não, fica lá fora mesmo. Pai, não é para receber esse não. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. Precisamos festejar mais com o nosso Pai. Precisamos nos alegrar mais na presença do nosso Pai. E na hora que o nosso irmão chegar, ele só vai olhar e falar assim: posso entrar nessa festa? Ele nem vai precisar falar, que nós já vamos falar: entra para cá, vamos festejar, o nosso Pai já está aqui no meio, vem para cá, que assim que o nosso Pai te abraçar, nós vamos te abraçar também. Ah, gente, na hora que uma alma se converte aqui na igreja, a gente tem sido muito medíocre. A gente só tem feito isso aqui, ó, glória a Deus, e bate palma.
Irmãos, hoje não tem nenhum visitante aqui que ainda não é evangélico, não. Mas nessa semana, ou na próxima, ou independente de quando alguém aceitar Jesus aqui nessa igreja de novo, eu te convoco a nós fazermos uma grande festa. Como assim, uma grande festa? É uma festa mesmo. Ainda que seja uma pessoa que vir aqui e fala, eu quero entregar minha vida para Jesus, vamos sair todo mundo do lugar, todo mundo que está aqui dentro ouvindo essa mensagem hoje, saia do seu lugar, vem para cá, abraça essa pessoa, vamos fazer um mutirão aqui em cima dela, vamos começar a pular, vamos começar a nos alegrar, sabe por quê? Porque o Pai fez uma grande festa, e Jesus declarou, olha, assim também há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Grande festa quando um pecador se arrepende. O pastor encontra a ovelha, termina em festa. A mulher encontra a dracma, termina em festa. Para que ela chamou as amigas dela para fazer festa? Ela encontrou a dracma, vem para cá. O pai encontra o menino, vem para cá. Sabe o que Deus está querendo mostrar para nós? Lá no céu rola uma maior festança na hora que alguém recebe Jesus. E a gente fica aqui, sou filho mais velho, não é para vir não. Irmãos, vamos aprender hoje com essa parábola, que o nosso Pai nos ama e que Ele ama quem está lá fora. E que quando Ele trazer essas pessoas lá de fora, nós temos que estar aqui, braços abertos, prontos já para começar a dançar na presença de Deus, se alegrar com Ele, porque o nosso irmão vai voltar. E toda vez que o irmão voltar, vai ter festa. Olha que legal, quem gosta de festa aqui? Quem curte uma festa? É bom demais, não é? Então, se nós gostamos de festa e tem festa sempre que um pecador se arrepende, vamos trazer o povo para cá, vamos pregar a palavra lá fora, vamos convidar as pessoas para cá, que toda vez que um falar, eu quero, nós vamos sair do lugar e colocar uma música bem legal nesse negócio aqui. Amém? Amém? Quem está entendendo isso aqui que foi falado aqui? Fica de pé aí no seu lugar. Olha, a festa do filho pródigo aconteceu só quando ele voltou. O filho que estava na casa só curtiu festa no dia que o outro filho voltou. Mas ele podia curtir festa todos os dias se ele quisesse. Então eu quero falar com você o seguinte, não tem nenhum filho para voltar aqui para a casa do pai hoje, não tem ninguém aqui que está desviado. Se tiver alguém aí desviado e quiser voltar para a casa do pai, é só falar, nós fazemos a festa aqui agora. Mas se não tiver, eu quero fazer o seguinte, nós vamos orar. E nessa oração que nós vamos fazer aqui, nós vamos falar com o Pai o seguinte, Pai, talvez eu esteja na posição do filho mais novo. Talvez eu tenha me perdido lá fora e eu sei que eu estou perdido. Ou quem sabe você está na posição do filho mais velho. Pai, eu estou dentro da casa do Senhor, mas estou perdido do mesmo jeito, igual aquela dracma. E nessa oração você vai poder pedir para Deus o seguinte, Senhor, eu quero ser verdadeiro e sincero diante do Senhor. Eu não quero viver de fachada. Eu não quero viver de fachada, porque enquanto está tudo triste, a fachada até consegue ser mostrada. É muito fácil chorar com quem está chorando. Você já viu isso? Quando está uma pessoa chorando, você chega e chora junto com ela assim. Você consegue simular a tristeza, mas ninguém consegue simular perfeitamente a alegria. No momento que o pai se alegrou, o filho mais velho mostrou quem verdadeiramente ele era. Nós precisamos clamar a Deus por isso hoje. Deus, eu quero ser verdadeiro diante de Ti. Eu quero que na hora que a festa começar e a alegria começar e gente começar a se converter e receber dom espiritual, Deus, eu quero começar a me alegrar com essas pessoas. Eu quero começar, meu Deus, a festejar ao Senhor com essas pessoas, para podermos perceber quando o Senhor se entristece, quando uma alma sai daqui de dentro da sua casa para conhecer o mundo lá fora, longe de Ti. Que nós possamos Te conhecer o suficiente, Pai, para podermos, meu Deus, ir atrás dessa alma e tentar trazê-la de volta para cá, para que o Senhor se alegre, para que nós sejamos fortes. Que nós possamos, Senhor, ser não como aquele filho mais velho, meu Deus, que não conhecia o Pai, mas que nós possamos ter intimidade com o Senhor, ao ponto, meu Deus, de sabermos o que o Senhor vai fazer quando o filho chegar, quando o filho que está longe de voltar. Ah, Senhor, nós não queremos que a festa comece e que nós fiquemos de fora dela. Nós queremos já estar em festa com o Senhor, para que quando o nosso irmão entrar aqui, ele simplesmente seja abraçado, não só por Ti, mas por cada um de nós também. Que o Seu amor,
exceda em nós, que nós possamos amar os nossos irmãos assim como o Senhor nos amou, Pai. Nós clamamos, Senhor, nós te pedimos, coloque em nós esse amor. Meu Deus, coloque em nós, tire de nós toda desculpa, tire de nós, meu Deus, todos os nossos argumentos para tentar nos aproximar de Ti, dizendo o porquê nós estamos na situação que estamos, mas que possamos somente chegar e dizer: Pai, eu não mereço esse amor todo, mas eu clamo por esse amor, eu aceito e recebo esse amor. Ah, irmão, entra para a festa, não fica do lado de fora não, o Pai está em festa. Quando Ele vê, só para você ter uma noção, se essa palavra falou ao coração de um irmão aqui hoje, e um que estava perdido como aquela dracma, aqui dentro da casa, e decide nessa oração voltar para o Pai, pode ter certeza, já tem festa rolando no céu. Porque o pecador se arrepender não é só quando a pessoa que está desviada publicamente lá fora volta para casa, não. O pecador se arrepender é quando aquele que está aqui dentro também reconhece que errou e pede perdão sincero ao Pai. É quando antes de cearmos aqui todos os domingos pela manhã, nós nos ajoelhamos e falamos: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu pequei dessa e dessa maneira, mas eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo e te peço perdão, meu Senhor. Aí sim, acontece festa no céu. A festa não acontece porque alguém sai do lugar e vem até aqui à frente. A festa acontece quando dentro do coração a pessoa reconhece o que ela verdadeiramente é e ela decide voltar para os braços do Pai. Em nome de Jesus nós oramos, nós concordamos com esta palavra. E se você concorda, eu quero te convidar a levantar as suas mãos bem alto e declarar que Jesus é bom, e aplaudir o nome dele, e dizer que ele é santo, e dizer que ele é lindo, e glorificar o nome do Pai. Exalte o nome do Pai. Santo é o nosso Pai, e ele nos usará para trazer os outros filhos para perto dele, porque tudo isso vai terminar em festa. Festa no céu e festa aqui na terra.